Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 19 de agosto, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título Vivendo com Sabedoria. A sabedoria, ela significa a capacidade de nós fazermos escolhas corretas, de nós tomarmos decisões certas, de escolher os verdadeiros valores que nos conduzem a uma realização, a uma felicidade, para nós sabermos distinguir o que é bom e o que é ruim. E a sabedoria verdadeira só pode ser alcançada através do poder do Espírito Santo, através de uma vida consagrada e dedicada a Deus, fazendo a sua vontade e seu querer. Na lição dessa semana, no verso para memorizar, o apóstolo Paulo coloca os aspectos práticos da vida cristã e não deixa de incluir a sabedoria. E ele nos diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, nos exorta para que nós possamos viver bem neste mundo, onde existe um grande conflito cósmico, entre o bem e o mal, e ele está muito presente nos dias de hoje, quando se aproxima os fins dos tempos, onde nós temos que buscar e praticar a sabedoria divina no dia a dia, compreender qual é a vontade do Senhor e viver com ela, E o tempo é o bem assim mais valioso que nós temos, e nós devemos andar como os filhos da luz, aplicar a sabedoria divina nas nossas dificuldades. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento, e sim aplicar o conhecimento dado por Deus para nós tomarmos decisões corretas. O sábio não só observa os fatos, mas que consegue compreender o que é correto e justo e escolhe sempre fazer o que é o melhor. Como o Criador de todas as coisas, Deus é a fonte de toda a sabedoria, que fala lá em Provérbios capítulo 2, versículo 6. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso encontramos nela sabedoria, onde nós podemos usar em nossas vidas, e logo vem a importância de nós analisarmos o que a Bíblia ensina sobre sabedoria. Na lição de hoje, conta uma história verídica que ela aconteceu lá no Reino Unido, onde um jarro de cristal foi leiloado e os responsáveis pelo leilão estabeleceram um valor final para remate em seu valor em torno de $200 e o descreveram como uma jarra francesa Bordeaux do século XIX. E dois participantes do leilão, sábios e perspicazes, ao olharem para aquele jarro, de imediato reconheceram que aquele objeto era um utensílio de origem islâmica bastante raro, e identificaram que o verdadeiro valor daquele jarro de cristal estava em torno de $6,5 milhões.
De imediato, os interessados e conhecedores do valor arremataram por esta pechincha, né, que foi fornecida pelos leiloeiros. Isto mostra que o arrematador sabia algo que os leiloeiros desconheciam o verdadeiro valor daquele objeto. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 20, para mostrar a importância da sabedoria, ele comparou os pagãos e crentes que valorizavam e valorizam coisas desse mundo. Onde os pagãos lá de Éfeso, eles gostavam assim de conversas torpes, palavras vãs, conversas indecentes, que fala lá em Efésios 5:4. E eles apreciavam bebedeiras, né, festas, né, que fala lá em Efésios 5:18. E também toda sorte de impurezas, né, sexo pervertido, prazeres do mundo, que fala lá em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 5. E já os crentes de Éfeso sabiam, né, e sabem que um dia viria o juízo final. E hoje, se nós olharmos, está muito próximo, e que Deus julgará justamente as coisas praticadas pelos pagãos. Quando o verdadeiro valor de todas as coisas, no juízo, se tornará aparente para todos, né? Que fala lá em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Os crentes de Éfeso, com sabedoria, serviam ao Senhor. Em vez de investir no momento em festas de orgias e embriaguez que os pagãos faziam, os crentes valorizavam, entre outras coisas, a bondade, a justiça, o amor e a verdade, que fala lá em Efésios 5:9, que eles só encontravam em Cristo. E assim o apóstolo Paulo pedia que com insistência, né, aqueles crentes lá de Éfeso, para eles se arremeterem às coisas simples que se encontram somente em Jesus, e assim eles obteriam o direito de estarem nas mansões celestiais. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos ajudam a discernirmos o bem e o mal, e o fazer as opções corretas para a nossa vida, e ali nos dá sabedoria. E essa Sagrada Escritura, ela ressoa no nosso coração ao confrontarmos com as nossas infidelidades, nossos erros, nossas críticas, os nossos falsos valores, e nos denuncia os nossos esquemas de egoísmo, as nossas falhas e de comodismo. Ele nos alerta o perigo de nossa prepotência, mostra-nos o sentido das nossas opções erradas que tomamos. E a Sagrada Escritura grita-nos que é preciso, né, corrigir o nosso rumo, a nossa direção correta. E ela desperta a nossa consciência e indica-nos o caminho para Deus. E essa é a sabedoria. É preciso que a palavra de Deus esteja no centro da nossa experiência de fé e de nossa caminhada existencial, pois é ela que nos questiona e nos transforma e que nos indica caminhos que nos permitem discernir a vontade de Deus. E essa é uma pessoa sábia. Nesta semana, nós estudaremos diariamente 3 temas assim muito importantes. E o primeiro tema fala que a sabedoria cristã, ela está enraizada na revelação de Deus ou na luz de Cristo. Nós estudaremos mais detalhadamente sobre esse assunto. E o segundo tema importante, nós veremos que a sabedoria cristã, ela não é como uma coleção assim de declarações engenhosas sobre a vida. Pelo contrário,
é um estilo de vida, um modo de viver transformado pelo Espírito Santo, de acordo com o padrão que nos foi deixado por Jesus Cristo. O terceiro tema da lição dessa semana, nós aprenderemos que a sabedoria cristã está relacionada com a salvação e a adoração. E veremos com detalhes isto. Estudaremos também, durante essa semana, em que sentido os crentes devem ser imitadores de Cristo, que Paulo fala em Efésios 5, 1 e 2. Aprenderemos durante essa semana porque o apóstolo Paulo exortou os crentes a não serem participantes com os pecadores ou cúmplices deles. Mas por que será? Saberemos na semana. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 7 a 10. Verificaremos também qual foi o aviso que o apóstolo Paulo deu aos cristãos de Éfeso, como eles deveriam viver no mundo e como nós aplicamos hoje. Qual é a forma? Saberemos. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos de 11 a 14. O apóstolo ele fala que nós devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa. Mas qual é a diferença entre o tolo e o sábio? O que significa aproveitar o tempo que o apóstolo menciona aqui em Efésios 5, versículos 15 a 17? Saberemos durante essa semana. Paulo descreveu também que os cristãos reunidos em adoração conseguem obter mais sabedoria. Mas como deve ser? Veremos lá em Efésios capítulo 5, 18 e 20, com estudos diários nesta semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, passa a ter entendimento. E isso quando acontece, quando você é sincero no seu coração e deixa-se transformar pelo poder do Espírito Santo. Aí você passa a manusear melhor as Escrituras e ter entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais aflições, sofrimento e perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto, sabe, com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.